Uma boa noite a todos. Aí não liguem que eu tô fazendo um exame do mapa 24 horas da pressão, daí fica toda hora medindo minha pressão, tá? Então vou dar uns tremelique de vez em quando, mas... Não cai. Então, eu sou a Camila, sou trabalhadora da casa, trabalho toda quarta e toda quinta-feira aqui. Ajudo nos atendimentos junto com a Ana Carolina, né? Então, conhecemos muitas pessoas que estão aqui hoje e atendemos muitas pessoas também. E quando a gente vai escolher o tema, quando convidam a gente para fazer a palestra, a gente sempre fica pensando assim, que assunto que eu vou levar que seja pertinente para quem vai ouvir. E eu costumo sempre pedir para a espiritualidade. Eu pego o evangelho nas mãos e faço uma prece, pedindo para que, primeiro de tudo, eu consiga falar sobre o que eu tenho que ouvir, que eu tenho que aplicar na minha vida, para depois os outros que vão ouvir. Né? E eu acho que a maioria dos que fazem a conversa pública aqui acontece da mesma forma, mesmo que indiretamente. Os primeiros que têm que aplicar o que falam somos nós, né? Então, dizem os espíritos que logo que nos fortalecemos após o nosso desencarne, então quando nós chegamos lá no mundo espiritual e já estamos fortes, já estamos recuperados, nos é permitido ver as nossas encarnações anteriores. Então, os espíritos, tudo passa numa telinha lá, tudo o que você fez da última encarnação e da encarnação anterior. Ali, nós ficamos sabendo e entendendo tudo o que nós fizemos, de bom e de mal. Muita coisa começa a fazer sentido para nós. Por exemplo, por que nós nascemos nessa família? Por que essa é a minha mãe? Por que esse é meu pai? Por que com esse irmão eu não posso olhar? Não dá, não bate, a energia não dá. Mas tem esse outro que só de olhar nós nos entendemos. E também com as pessoas que são próximas da gente. Os amigos, né, onde trabalhamos, né, os colegas de trabalho. Então tudo tem um porquê, tem um propósito. Nós também começamos a entender por que nós viemos, com as dificuldades que nós enfrentamos, por que nós viemos com esse corpo, por que nós viemos nessa profissão. Aí tudo começa a fazer sentido. Aí nós estamos lá no mundo espiritual, estudando e tentando recuperar aqueles sentimentos, aquelas ações que nós deixamos de fazer aqui na Terra e vamos reencarnar para ajudar os irmãos que aqui estão e também para que nós possamos nos redimir de tantos erros. Aí a equipe espiritual nos chama lá no gabinete da reencarnação, nós com um caderninho, e eles mostram as 2 últimas encarnações e nós vamos anotando todos os nossos erros. Tudo que eu deveria ter feito e não fiz. Tudo que eu tenho que fazer para me tornar uma pessoa melhor. Tudo que eu tenho que fazer para ajudar os meus irmãos nessa caminhada a serem pessoas melhores também. Então, nós tomamos conhecimento de como nos comportamos. Para uns, esse conhecimento não surpreende. Por quê? Foram pessoas boas, foram pessoas que viveram o evangelho a seu modo, mas viveram. Agora, alguns têm um choque, porque juravam que eram pessoas boas. E ver a lista de coisas que precisam melhorar é muito assustador. Mas isso acontece com a maioria de nós. Né? São poucos aqueles que ficam sossegados quando vê a listinha lá, poucos itens para serem arrumados. A nossa já é extensa. Então fazemos a anotação e nos propomos. Aí começa a campanha eleitoral lá na espiritualidade. Eu prometo que na próxima encarnação eu vou ser melhor. Eu vou ajudar, eu vou amar os meus pais, eu vou amar os meus irmãos, eu vou me amar. Né? Começamos a fazer aquelas propostas maravilhosas. Mas a equipe espiritual, ela nos conhece. Elas falam assim, tudo bem, você quer fazer tudo isso, mas faça esses 3 aqui, que tá bom.
na próxima encarnação você volta e resolve o resto da lista. Porque nós não damos conta. É muita coisa para arrumarmos. E quando nós falamos em sentimento, em traumas, em ações, é muito pesado. Porque nós temos que arrumar tantas coisas, nós prometemos tantas coisas e não vamos cumprir. A espiritualidade sabe que nós somos falhos. Então, nós viemos para esse mundo para tentar arrumar um pouquinho das coisas. Vou virar minha cola aqui. Então, vamos reencarnar. Quando nós vamos, tá tudo certinho lá para que nós reencarnemos, pode ficar de pé, nem afeta a vida. Quando nós estamos preparadinhos lá para reencarnar, os nossos pais são chamados no plano espiritual. Chamam lá o pai e a mãe e falam assim, olha, esse irmão aqui precisa reencarnar, ele precisa da ajuda de vocês. Vocês aceitam essa tarefa? Porque é uma tarefa para a criança que nasce, mas também é uma tarefa para os pais. Porque eles se comprometem com a espiritualidade. É um comprometimento. Por quê? Porque a criança vai nascer e os pais é que vão moldar o seu caráter. Independente se essa criança traz muita bagagem das outras vidas. Os pais são responsáveis por ela. Quando os pais desencarnarem, vai ser cobrado deles. Por que você não ensinou seu filho assim? Por que você deixou a educação a desejar do seu filho? Então, ser pai e mãe é uma responsabilidade muito grande. Aí, os pais aceitam essa proposta irrecusável da espiritualidade e nós somos implantados no útero materno. Nascemos puros, zerados, sem qualquer lembranças. Sem qualquer lembranças. Se nós fomos assassinos nas vidas anteriores, nascemos purinhos anjinhos. Os pais vão nos amar de todo jeito, né? Independente se fomos bons, se fomos ruins, se geramos catástrofes, nós seremos puros. Tem uma obra do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, que ele conta a história de 3 personagens. Do Segismundo, da Raquel e do Adelino. O Adelino e a Raquel, eles eram um casal muito apaixonado. Só que o Adelino e a Raquel eram um casal muito apaixonado. O Segismundo era amigo do Adelino e era completamente apaixonado por Raquel também. E tanto fez, que ele conseguiu trair o seu amigo. Levou a Raquel a cometer adultério. Aí, Segismundo, não satisfeito, né, de ter a sua amada em seus braços, foi lá e matou Adelino. Adelino, sem entender nada, quando chegou lá na pátria espiritual, que ele percebeu, né, ele tomou ciência de tudo o que aconteceu com ele, que ele foi traído e foi assassinado pelo amigo, traído 2 vezes, pela esposa e pelo amigo. Ele ficou muito mal, muito revoltado. Muito tempo se passou e Adelino e Raquel reencarnaram novamente como um casal. Segismundo, como ele cometeu um assassinato, ele ficou ainda em tratamento por muitos anos. Só que o tratamento dele, uma parte do tratamento dele era o perdão de Adelino, né? O perdão da sua vítima. E todas as noites a espiritualidade vinha até Raquel e Adelino e levava-os até o plano espiritual para que Segismundo pedisse perdão e para que Adelino perdoasse ele. Mas não tinha jeito. Adelino não perdoava. Quando ele via Segismundo, sentiu uma repulsa, uma vontade de desganar ele. Por quê? Porque era muito rancor, muito ódio. Ele foi assassinado, né? E isso por muito e muito tempo. Chegou um dia que Segismundo cometeu a mesma coisa. Foi lá e pediu perdão. Me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu me arrependo profundamente.
E Raquel, cansada daquela situação de toda noite ter que ir lá e não ter o perdão, falou para o Adelino, perdoa ele, dá uma chance. Assim como você precisa de uma chance para ficar mais leve, ele também precisa para prosseguir. E Adelino perdoou ele. Com o perdão de Adelino, a espiritualidade propôs para Segismundo e para o casal Raquel e Adelino que Segismundo reencarnaria como filho deles, para que eles resgatassem esse amor. E primeiro, Adelino ficou meio resistente, e Segismundo também, porque ele tinha medo de não dar conta, porque ele tinha que vir e amar o seu pai, que era, né, a pessoa quem ele matou. E Adelino também, ele tinha que amar o seu assassino de vidas anteriores. Num primeiro momento, eles não quiseram esse acordo, mas por fim aceitaram. E aí, Segismundo reencarna. O processo de reencarnação, gente, é muito complicado, muito complexo. Enquanto o casal está lá no quarto, né, para conceber a criança, a equipe espiritual está na sala da casa da pessoa, esperando o momento da concepção para implantar lá a sementinha, o irmão que vai nascer. Precisa de muita energia. E não é uma coisa fácil, né? Mesmo para a espiritualidade. Bom, quando nós reencarnamos, acabando um pouquinho com a história de Segismundo, porque a história é longa. Quando nós reencarnamos, e lá temos entre 4 a 6 anos, nós começamos a lembrar do nosso passado, das nossas encarnações. Tem crianças que lembram com muitos detalhes, tem crianças que nem falam nada, depende muito. Então, principalmente aquelas coisas que nos chocaram nas encarnações passadas, como que eu morri, aversão a alguma coisa, né? Pequeno, quem era minha mãe? Fatos marcantes. Mas logo, com 7 anos, a criança começa a esquecer e vai para viver a sua vida lá sem nenhuma lembrança desse passado. Tem no YouTube, muito famoso, o caso do menino, que eu acho que alguém aqui já ouviu, do menino que lembrou da sua encarnação passada, que ele era piloto de avião e que ele morreu, né, num acidente de avião. O menino não tinha feito 2 anos ainda, ele começou a ter pesadelos de madrugada, e a mãe, desesperada, a mãe e o pai iam no quarto, o menino parecia que ele estava numa luta, assim, no sono dele, para sobreviver, parecia que ele estava lutando pela própria vida. E durante esses pesadelos, ele falava assim, piloto abatido, avião abatido, me ajudem, piloto pequeno não consegue sair. E sempre essas falas. Um dia o pai, muito assustado, perguntou, mas o que aconteceu? Daí ele falou assim, não pai, meu avião foi abatido. Ele, mas avião, por quem que atirou no teu avião? Foram os japoneses. E o pai ficou muito intrigado, né, e começou a pesquisar sobre isso. E sempre fazia perguntas para ele. Mas de onde que saiu o teu avião? Aí ele fala uma palavra assim que foi a chave de tudo. Ele fala assim, saiu do porta-aviões Natoma. E o pai foi pesquisar lá no Google o que era o tal do porta-aviões Natoma, se existia mesmo, se era uma coisa da cabecinha dele. E realmente existia. Participou da Segunda Guerra. Era um porta-aviões muito famoso, né? Então, tudo começou a fazer sentido. Tudo começou a se encaixar, né? Depois o menino, os pais descobriram que o menino tinha uma irmã. Na encarnação passada, o menino tinha uma irmã. E essa irmã era viva ainda, muito idosa, e os pais da criança mandaram uma carta para ela. E nessa carta, a criança pediu para a mãe escrever assim, irmã, você tem o quadro que mamãe pintou para nós? E mandou a carta. Um tempo depois, a senhorinha respondeu falando, eu não sabia onde estava esse quadro. Estava no meu sótão. Demorei para achar, mas aqui está. Fique de lembrança para você. Então, muitos fatos se comprovaram que o que ele falava era uma criança de 2 anos. Fazia sentido, né? Mas não é toda criança que acontece isso. Ontem mesmo nós tivemos a presença de uma mãe com uma criancinha também, que estava vivendo uma coisa muito parecida. Que a criança tem 4 anos e começa a falar coisas que não fazem sentido com a realidade dela.
E a espiritualidade falou para a mãe que é porque essa criança sofreu muito em vidas passadas, então ela está lembrando pequenos trechos. E fala, só que são frases que para quem escuta de fora, pensa que a criança sofre violência. Na escola, por exemplo, uma frase que ela falou: eu não aguento mais o papai me bater, ele me bate todo dia. Isso falou na escola, e as professoras chamaram ela. Meu Deus, essa criança sofre violência, né? E não é nada. Mas são coisas que ela vai lembrando. Mas vai passar. À medida que ela for ficando um pouquinho mais velha, vai passar. Então, por que nós devemos esquecer esse passado? Imaginem vocês, reencarnaram lembrando de tudo. Reencarnaram sabendo o que vocês foram nas vidas passadas. Muitos querem fazer a regressão. Eu quero saber o que eu fui, o que eu fiz, como que eu era. Quando me perguntam, eu falo, gente do céu, não estou dando conta nem das coisas dessa vida. Imagine se eu souber o que eu fiz na vida passada. Não sei se eu saberei lidar. Porque às vezes você foi uma boa pessoa, mas você pode ter sido uma pessoa não tão agradável assim. No Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, fala assim: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança causaria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos de modo extraordinário, ou exaltar nosso orgulho, e por isso mesmo, entravar-nos o livre-arbítrio. Em todo caso, causaria inevitável perturbação nas relações sociais. Pensem vocês, descobriu que eu era uma rainha, mas hoje minha vida, nossa, vive uma pobreza, mas você era meu súdito, você tem que me respeitar. Eu era tua rainha? Então o ego da pessoa ia lá em cima. Ou não, eu matei a minha mãe, que vergonha. E minha mãe sabe que eu matei ela porque ela também lembra. Olha como seriam complicadas essas relações, né? Então Deus nos dá a bênção do esquecimento. É comum um espírito renascer no mesmo meio onde já viveu e estabelecer relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes praticou. Gente, não gosto do coleguinha. Comece a gostar, porque senão reencarna de novo. Mesmo. Vocês querem 2 encarnações com a mesma pessoa? Comecem a se ajeitar aí, porque não é fácil. Se reconheces nelas o que lhes odiou, talvez seu ódio se despertaria. Em todo caso, iria sentir-se humilhado diante das pessoas a quem ofendeu. Não tem pessoas que nós olhamos e gostamos da pessoa de graça? No primeiro momento, assim, nossa, eu fui muito com a cara daquela pessoa. A pessoa ali faz meu tipo de amigo. Tudo bem? Tudo bem? Agora, tem pessoas que o nosso santo não bate, não espanca, não faz nada, né? Não adianta, a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. Você sempre fica, sei, conheço, pra cima de mim. São os nossos amigos e inimigos do passado. E nós temos que conviver nessa vida. Mas também a regressão é bem importante em alguns casos. Ela também é uma forma terapêutica. Tem um palestrante espírita, ele é psicólogo, né, e palestrante espírita, Rossando Klinger, que uma vez uma paciente chegou no consultório dele e ela tinha pavor de lagartixa. E lagartixa não é uma coisinha que a gente pega na mão, assim, a gente fica meio assim, mas é um bichinho inofensivo pra gente, né? Ele não avança, não pula, não morde, ele só pega as aranhinhas aí. Só que ela tinha tanto, mas tanto medo que ela desmaiava, que saía sangue do nariz, era uma coisa assim absurda. E a mãe não sabia o que fazer com ela, porque ela já tinha levado em vários médicos e nada dava certo. Aí o Rossandro começou a tratar essa menina. E a menina tinha uns 20 anos. Aí descobriu, daí eles tentaram fazer a regressão para ver, não pode ser dessa vida, porque a gente já tentou de tudo e não dá jeito, nesse medo de lagartixa. E ela, para ajudar, ainda morava no interior, que é cheio de lagartixa, né? O que fizeram? Fizeram a tal da regressão. E nessa regressão, ela descobriu que ela morreu mastigada por um crocodilo. Então, esse medo de lagartixa, tudo que lembra o lagarto, era procedente, por favor. Alana. Solteiro. Pode vir. Terezinha. Pode vir.
Cibele. Tá vendo? Augusto. Augusto. Miriam. Maria Eduarda. Então, nesse caso, a regressão foi a forma de tratamento dela, né? Quem tiver curiosidade, nossa, né? Mas já vá preparado, né? Porque pode ser que não encontre uma coisa muito boa. E agora, o passado nessa encarnação? Como que nós esquecemos esse passado? Que toda hora, todo dia, está aqui, ó, martelando na nossa cabeça. Eu não devia ter feito essa escolha. Eu não devia ter falado aquilo, e aquilo me machuca até hoje. Quantos arrependimentos nós trazemos de um passado não muito distante, né? Como que nós fazemos para esquecer desse passado? É muito difícil. Só que já passou. Não tem como nós voltarmos lá e arrumarmos aquilo, consertarmos. O que nós podemos fazer é não errar mais daquela forma. Nós, nos atendimentos, nós sempre falamos assim, eu errei porque naquela época eu usei o conhecimento que eu tinha. Os fatos que eu tinha naquela época me levaram a tomar essa decisão, a fazer essa escolha. Hoje, com o conhecimento e com a maturidade que eu tenho, pode ser que eu não fizesse da mesma forma. Mas naquela hora, era o melhor para mim. Era uma das únicas possibilidades que eu tinha, né? Então fica fácil para a gente julgar depois que passou tanto tempo. Agora, se você pensasse que a cabeça lá da Camila do tempos passados, aquilo ia fazer sentido ainda. Hoje nós sabemos que não foi uma boa escolha, né? Mas nós temos que nos perdoar para seguir em frente. Semana passada, uma moça chegou aqui e ela teve um namorado na adolescência, uma mulher, deve ter uns 40 anos. E ela chegou aqui, ela teve um namorado e não deu certo. Amava o namorado, mas não deu certo. Aí separou e casou com outro homem. Alguns anos passaram e esse namorado pediu para a irmã dele o telefone da ex, né, dessa moça. E bem no dia que ele ia ligar, que ele pediu o telefone, ele era caminhoneiro e sofreu um acidente de caminhão e morreu. Depois que ele morreu, a moça descobriu que ele queria ligar para ela e falar com ela. Ela ficou 14 anos esperando, pensando no que ele ia falar para ela. 14 anos da vida dela. Pensando, fazendo hipóteses de, largue tudo e fique comigo, ou não vai dar para nós ficarmos juntos. Mas ela gastou todo esse tempo em probabilidades. Aí ela veio para cá e no atendimento a espiritualidade falou, essa é uma resposta que você nunca vai ter, mas que também não vai interferir em nada. Porque se ele falasse assim, eu quero ficar com você, ele já está no plano espiritual. E a vida dela continua. Não ia fazer diferença. Da mesma forma, se ele falasse, não quero mais nada com você, ela ia ficar putaça, mas a vida dela ia continuar aqui, né? Então, gente, pensem na vida de vocês. Não, deixa eu terminar o atendimento, né? Daí ela veio e falou com a espiritualidade. Uma semana depois, a mulher estava aqui, só sorriso, fez lá o que a avó falou e estava leve, estava bem. E hoje ela percebe o quanto tempo ela perdeu se agarrando a uma esperança que nunca ia acontecer. Né? Então, nós devemos primeiro nos perdoar por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas sozinhos nós não conseguimos. Sem a ajuda da espiritualidade, nós não conseguimos, não é fácil. Então, possamos pedir a eles que nos ajudem, que aliviem o nosso fardo, e depois perdoar os outros, porque é uma forma de leveza para nós também. Nós é que largamos o piano do lado, não é a pessoa que foi para quem a gente pediu perdão. Somos nós que carregamos aquela culpa. Então, eu espero que hoje vocês tenham um bom atendimento, reflitam sobre aqueles fatos, aquelas coisas que vocês ficam remoendo na cabeça todos os dias. E se não faz diferença mais. Bola para frente. Não vamos cometer novos erros. Vamos agir com a razão.
antes de agir com a emoção, porque a emoção só nos coloca em furadas, né? E daí depois não adianta se arrepender. Uma boa noite a todos. Obrigada.